Que alegria. Sempre quando eu ouço algo do tipo, essa música que nós acabamos de ouvir, que a voz da criação se ergue para dar louvor a Deus, eu penso que, como nós somos privilegiadas, né? Porque um dia todo joelho vai ter que se dobrar. E a gente vai se dobrar porque a gente quer. Porque a gente adorou a vida toda. Porque a gente reconhece ao Senhor como nosso Senhor e a gente vai ter prazer nisso, né? Enquanto tantos outros vão ter que fazer isso contra a sua própria vontade, né? Mas reconhecendo quem Deus é, o Senhor de tudo. Glória a Deus por isso, né? Eu sempre quando penso nessas coisas, eu fico pensando, por que eu? Por que nós, né? Por que o Senhor escolheu a nós? Se cada uma de nós for olhar bem para si, né, vai pensar exatamente como eu tenho pensado, né? O que nós temos em nós. Eu gosto muito daquela música do Estênio Márcios sobre o sonho, né, do céu. E que quando ele chega lá, como se tivesse um anjo na porta e pergunta o nome dele, e ele diz o nome dele, e ele fala, você? Puxei teu histórico aqui. E você... É assim que você viveu? Foi isso, isso, isso? E na música ele diz, mas leia lá no fim, o Senhor, o rei escreveu, perdoado. Então, que graça, né? Nós temos. E nós não podemos fazer nada além de viver para esse Deus, né? Nós não podemos fazer mais nada da nossa vida que não seja glorificar a esse Deus por tão grande salvação que Ele trouxe a nós. E muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente vive a vida cristã como se fosse a coisa mais normal do mundo e não é. É um privilégio de um rebanho pequeno, né? De um povo pequenino, né? Então, glória a Deus por isso. Infelizmente, nosso último dia é triste, né? Um pedacinho do céu aqui, né? É bom demais. Mas eu devo dizer a vocês que a gente tem uma surpresa para vocês no final do dia. Secreta, secretíssima. Mas nós vamos voltar a falar, né? Terminar o que nós começamos falando sobre a maneira como o celular tem nos transformado. E a primeira coisa que a gente vai... O primeiro prejuízo que a gente vai falar agora é justamente sobre o reconhecimento de quem Deus é, né? E por que nós não fazemos isso todos os dias, todas as manhãs, ao invés de todas as manhãs irmos direto e primeiramente para o nosso celular, né? Isso tem sido um problema para nós. O autor do livro 12 Maneiras como Seu Celular Tem Transformado ele diz assim, sinto que preciso ser salvo todas as manhãs. Ontem a gente conversava entre amigas, né, sobre esse tema, e uma das minhas amigas disse assim, pois é, eu preciso mudar. E eu falando, todas nós precisamos mudar. E ela disse assim para mim, eu coloquei um bloqueio para eu tentar me controlar, eu coloquei bloqueio. Mas aí, quando vence o bloqueio, pergunta, quer mesmo que bloqueie? Eu falo, não. Então, todas nós necessitamos disso, né? Então, eu gostei da forma como ele começa essa sentença. Eu sinto que preciso ser salvo todas as manhãs. Em todas as manhãs, a gente necessita da misericórdia de Deus para não sermos vencidas. Não só por essa tentação, claro, mas por todas as outras, mas por essa em específico. E ele continua dizendo, eu acordo e o diabo está sentado bem na minha cara. Essas primeiras horas da manhã são vitais para a saúde espiritual e para progredir nas batalhas espirituais que enfrentamos todos os dias. Satanás sabe disso e quer destruir nossa vida devocional. E se ele não conseguir levar-nos a simplesmente ignorar tal hábito, distrairá nossos pensamentos e depois os quebrará em mil vaidades. Então, se ele não pode arrancar de nós esse precioso tempo nosso com Deus, de leitura da palavra, de oração, ele vai fazer com que esse momento seja o menos produtivo possível. John Piper, ele escreve 6 motivos principais que podem estar nos afastando dos nossos deveres devocionais logo pela manhã. Eu sei que isso não é uma regra, tá, gente? Eu não sou a mãe de vocês para mandar vocês lerem a Bíblia todo dia às 7, ou às 7h30, ou às 9. Não é uma regra.
Mas, realmente, se você for parar para pensar, né, é a melhor maneira de se começar o dia, né, se preparando para a batalha, quando sua mente ainda não está distraída por 1 milhão de coisas, né, e é uma maneira também da gente ganhar tempo, né, porque se deixarmos para mais tarde, pode ser que esse tempo não chegue. Né? Então, ele fala 6 motivos que podem nos afastar, né, desses deveres devocionais logo pela manhã, né, e aí nós vamos avidamente ao encontro dos nossos celulares. Em primeiro lugar, ele lista o doce sabor da novidade. Né? Então, a gente quer se manter informada sobre tudo o que está acontecendo no meio da nossa família, dos amigos, né? Alguma coisa que seja digna de nota, alguma treta nova na internet. Será que alguém respondeu aquela treta de ontem? Né? A gente fica esperando, né, os titãs das tretas, né, um debater com o outro. Então, você já acorda de manhã querendo saber qual foi a resposta que deram sobre tal assunto, que eu não sou tão corajosa quanto o Vitor para falar o nome do assunto assim. Não falo, que eu não sou doida. Segundo motivo que John Piper lembra, o doce sabor do ego. Queremos sempre saber o que as pessoas estão dizendo a nosso respeito. Então, se eu escrevi um texto ontem e eu pensei, esse texto é um texto bom. Botei uma foto legal, o texto é bom. Deve ter passado de tantas curtidas, né? Deixa eu ir lá ver quem curtiu, quem compartilhou. Será que aquela minha amiga viu? Né? Será que ela compartilhou também? Então, o doce sabor do ego também nos tira, né, dos nossos compromissos devocionais da manhã e nos leva avidamente para os nossos celulares. O doce sabor do entretenimento, né? Afinal de contas, a gente está viciado em entretenimento. Nós somos uma geração viciada em entretenimento. A gente tem que estar sendo distraída o tempo todo. Por isso que as igrejas estão como estão. A pregação não é mais suficiente, né? E o pastor ele tem que dar seu jeito, dar suas piruetas para se fazer ouvir, porque ninguém mais é capaz de parar e ouvir uma pregação. Né? E aí, o entretenimento, a gente vai sempre querer algo que é mais fascinante, algo que é mais estranho, algo que é mais maravilhoso, algo que é mais incrível. Né? Tem outro motivo também que John Piper lista, que é esquivar-nos do tédio. Eu falei um pouquinho sobre isso ontem, né? Quando a gente está sendo demandada demais, exigida demais, a gente precisa de um break. E o nosso break é o quê? Redes sociais. Correr para as redes sociais. Em quinto lugar, esquivar-nos das nossas responsabilidades. Né? Queremos nos livrar do peso dos papéis que temos, que são pesos grandes, são fardos grandes. E a gente quer se livrar disso correndo para o celular. Ou esquivar-nos, sexto ponto, das dificuldades, né? Dos conflitos relacionais. Como é bom você conviver, se relacionar virtualmente, né? Fácil. Falou um negócio que tu não gostou, toma um bloco. Acabou, não te aborrece mais. Né? A pessoa tem que estar ali na tua toada. Se ela não está na tua toada, você corta. É simples. Mas nos relacionamentos verdadeiros, não é assim. Você é obrigada a continuar convivendo com seu marido, com seus filhos, com a sua sogra, com a sua tia, com as pessoas da sua igreja. Né? Isso não pode acontecer na vida real. Então, a gente se prende na vida virtual e bloqueia aquilo que nos atrapalha. Charles Spurgeon estava certo quando ele dizia: não permitam que suas mentes sejam facilmente distraídas ou vocês, com frequência, terão a sua devoção destruída. Então, não deixe que as suas mentes sejam facilmente distraídas. Eu li um livro, certa vez, que foi um livro que eu amei, que é um livro que fala sobre culto. É um puritano escrevendo sobre culto. Jeremiah Burroughs falando sobre adoração evangélica. É o nome do livro. Lembrei o mais difícil, que é o nome do homem, né? Adoração evangélica. É um livro que você que quer entender sobre o que é um culto, biblicamente falando, você deve ler. E ele fala sobre a ceia, ele fala sobre a pregação, ele fala sobre o batismo, né, os sacramentos e a pregação do evangelho. E ele diz uma coisa muito interessante, que quando nós estamos no culto, toda a nossa atenção deve estar voltada para o culto, toda. Mas principalmente quando é o pregador da palavra vai pregar. Por quê? Segundo ele, segundo os puritanos diziam, quando o ministro do evangelho sobe ao púlpito no dia do Senhor,
E ele é fiel. É Cristo quem está falando pela boca dele ao seu povo. Então não pode haver momento mais sublime do que esse na face da terra. Não tem. Deus está falando com o seu povo. E aí ele orienta para que a gente tire melhor proveito desses momentos, a gente não se perder, não perder a nossa mente, a gente manter a mente ali no que está sendo falado. Ele critica, inclusive, quando a gente vai buscar assuntos paralelos na própria Bíblia. Sabe quando uma coisa te lembra a outra? Aí você tem uma palestra para dar, aí você fala, eita, posso usar isso? Está naquele texto, o pastor está lá indo para outro caminho, você está indo para outro. Na Bíblia mesmo. Mas ele fala, não perca a oportunidade que você está tendo. É Cristo que está falando ao seu povo. Então, fica ali de olhos e ouvidos atentos, né? Então, realmente, para a nossa comunhão com Deus, para o nosso crescimento na palavra, nós termos as nossas mentes distraídas com qualquer coisa. É uma tragédia, é um perigo, né? E o celular tem feito isso conosco. Quero listar outro problema que é tabu no nosso meio, que são os vícios secretos na internet. Eu não sei se vocês já ouviram falar do caso Ashley Madison. Era um site de encontros para sexo nos Estados Unidos. Então, as pessoas se cadastravam, colocavam seus e-mails e o próprio site ia dando match, né? Essa pessoa combina com essa combina com essa, e sugeria, e as pessoas se encontravam para adulterar. Só que houve um vazamento dos dados em 2015, né? E as pessoas descobriram, até aquelas que haviam se cadastrado e desistiram, descobriram que os seus dados também estavam constando lá. Milhões de pessoas estavam se alimentando de fantasias sexuais impróprias e pecaminosas atrás do anonimato, e algumas outras só começaram se inscrevendo, nem foram adiante, mas foram contadas como se tivessem sido. Foram 32 milhões de e-mails vazados, com nomes e endereço de e-mail. Isso foi uma tragédia, foi uma desgraça para muitos casamentos, né? Mas o que isso mostra para a gente? Que o anonimato não é tão anônimo assim. Eu amo, porque Deus é especialista em trazer coisas ocultas à tona, principalmente com seus filhos, para tratar, né? Então, se você é crente e você está fazendo alguma coisa escondida hoje, e você está caminhando por caminhos perigosos hoje, e você não consegue sair disso, pede ajuda. Porque se você não pedir ajuda e se você for uma crente, Deus vai trazer essa vergonha para você poder ser ajudada e você poder ser humilhada, né? Então, o anonimato é uma tragédia, porque a gente pensa que a gente está protegido, mas a gente não está, porque a gente está diante dos olhos de Deus o tempo todo, né? Nos nossos quartos, com a porta fechada, ou no banheiro, ou no almoxarifado da empresa onde você trabalha, né? Então, o anonimato é enganoso. O anonimato, ele é mentiroso, porque nós estamos sempre diante de Deus, e Deus é especialista. Meus filhos falavam para mim, mãe, você só pode ser bruxa. Como você descobre tudo? E eu dizia a eles, eu não vou atrás. Eu não vou atrás, cai no meu colo como uma bomba. Não é assim? É assim? O que é isso? Bênção de Deus, para que a gente possa consertar o que está errado. Bênção de Deus, né? Então, cuidado, porque existe uma grande armadilha na pornografia. Afastemos de relacionamentos sexuais verdadeiros. Para vocês terem uma ideia do que é a pornografia, da praga que é a pornografia, se diz que em Londres caiu a taxa de jovens grávidas, porque elas não se relacionam mais sexualmente com rapazes. Elas usam pornografia. Olha que louco! Isso é louco, devia ter baixado a taxa de adolescentes grávidas, porque elas se tornaram castas, né? Porque ouviram a palestra da Rebeca ou da Larissa e entenderam que devem ser castas até o casamento. Então, veja que loucura. E nós temos visto que a pornografia está se alastrando depois da internet de uma forma absurda. Há 6 anos atrás, eu ouvi uma pesquisa com dados
sobre pornografia que eu fiquei estarrecida. E era uma pesquisa antiga. E quem fez a pesquisa, que foi o Josh McDowell, ele estava encomendando naquele ano uma nova pesquisa que custou $milhões nos Estados Unidos para mostrar o estrago que a pornografia tem feito no meio do povo de Deus. Para você ter uma ideia, essa pesquisa dele comprovou que não há diferença estatística entre crentes e descrentes no uso da pornografia. Isso é chocante. Isso é chocante. O problema é que a pornografia não envolve outras pessoas, então é um pecado que ninguém vai descobrir, se você souber guardar bem esse segredo. Mas ele existe. Então ninguém sabe. E uma das coisas que ele falou na pesquisa é que em cada 3 viciados em pornografia, 1 é mulher. E isso também é um tabu, porque se fala muito que isso é um problema de homens, não um problema de mulheres, mas não é verdade. Não é verdade. Em cada 3, 1 mulher. Então, nós também temos que tomar conta de nós temos que tomar conta das nossas filhas também, não achar que só os nossos meninos precisam de cuidado nessa área, né? Por quê, gente? Porque a pornografia é uma perversão daquilo que Deus fez de belo, de puro, de santo, de imaculado. A pornografia é uma perversão, né? O autor do livro diz assim: no fim das contas, a pornografia disponível no meio digital é impulsionada principalmente pelo que era a marca registrada da curiosidade, a sede por novidade, em que o simples olhar objetifica e devora o seu objeto quase imediatamente e, em seguida, precisa se mover para a próxima experiência sem jamais se satisfazer. E a pornografia é assim. Ela é exigente, né? Mas nós nos enganamos, porque nós estamos sempre diante dos olhos de Deus, né? E o celular, ele deu essa possibilidade de você ter contas escondidas. Vocês já ouviram falar em Deep Web e Dark Web? É Dark e Deep. Deep é a mais profunda. Eu conversava um dia desses com um homem que trabalha com isso. E ele trabalha numa escola nos Estados Unidos. E ele trabalha com proteção de dados, essas coisas. E ele disse para mim um negócio que eu fiquei estarrecida. Ele falou: a gente não sabe entrar na Deep Web. Eu não sei nem por onde começa. Mas os adolescentes de 14 anos da minha escola sabem. E ali não tem limite. Ali tudo pode. Ali não tem controle. Ali realmente é uma terra sem dono. Então, ali tudo é comercializado. Sexo, drogas, pessoas, escravas sexuais, órgãos são vendidos ali. Os nossos filhos podem estar acessando essas coisas sem deixar rastro, porque não deixa rastro. Você não vai no histórico do computador dele e você vai conseguir ver o que está ali, né? Então, a vigilância dos pais, o cuidado dos pais tem que ser muito grande. Eles têm que ter a certeza de que tem filhos que são pecadores e propensos a qualquer tipo de pecado, porque se nós estamos achando que estamos criando anjos, a gente está perdido e eles também. A gente tem que saber que todos nós e nossos filhos, por causa da nossa natureza ainda pecaminosa, estamos sujeitas a todo e qualquer tipo de pecado. Quem pensa estar de pé, veja que não caia. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. Outro problema muito comum... Ô, Priscila, que horas acaba a minha hora mesmo? Eu não me lembro. Tá bom. Outro problema que tem nos afetado é que nós temos medo de estar perdendo alguma coisa. Esse é outro problema que nos liga ao celular de forma muito profunda, né? Mas, na verdade, muitas vezes a gente usa isso como desculpa, mas a gente está se afundando e se afogando em uma sucessão de inutilidades que são irrelevantes. A gente quer saber notícia. Eu, por exemplo, eu tenho a minha desculpa, dá licença, cada um tem a sua, né? Eu tenho um filho que mora fora do país e 4 netos lá.
Eu acordo de manhã, eu quero saber a notícia. Tá tudo bem, todo mundo dormiu bem, todo mundo acordou bem, né? Quero uma fotinho para saber como é que está o crescimento deles. Cada um tem a sua desculpa, né? Você trabalha com dinheiro, você trabalha com venda, você quer saber se entrou aqueles... Todos nós temos as nossas desculpas. Mas o grande perigo é que a gente já começa, faz o que a gente tem que fazer e parte para as inutilidades. E parte imediatamente para as coisas que são irrelevantes. Como, por exemplo, fofoca sobre a vida pessoal de alguém. De um artista. Gente, melhorem. Melhorem. Porque querer saber como é que aquela artista de 20 anos está agora aos 50 é uma perda de tempo bruta. É bruta. Querer saber quem ficou com quem traiu quem, o filho de quem que é de onde. Né? São coisas muito mesquinhas. E a gente tá apegado a isso. E isso alimenta novamente a nossa vontade, a nossa curiosidade, né? Aquelas são pílulazinhas de dopamina que a gente vai tomando, né? Um pouquinho de cada vez que nos dá aquela sensação de alegria, de emoção, né? E esse medo de estar perdendo alguma coisa já é um termo do dicionário. É uma sigla chamada FOMO, F-O-M-O, Fear of Missing Out. Medo de perder alguma coisa. Já está no dicionário, gente. Já está no dicionário. Então, a gente tem medo de perder algo, né? E aí aquilo gera uma ansiedade com a possibilidade de algum evento emocionante, né? De algum bebê, de alguma estrela que nasceu, né? Daquela artista que você segue. Será que o bebê dela nasceu ou não nasceu? E aí a gente fica ansioso quando a gente está desconectado, ou quando a gente pensa que por algum motivo a gente vai ter que perder alguma coisa, sei lá, alguém que está casando e a gente quer assistir em tempo real. Enfim. Quando o escritor Andy Crouch ficou 40 dias offline, 40, sem telas ou mídias sociais, ele disse que a experiência foi a mais deliciosa de todas. Porém, uma coisa eu digo, o FOMO, Fear of Missing Out, medo de perder algo, é real, ele admitiu. Um dependente de droga privado da sua droga. Olha que loucura! O que eu mais tinha medo de perder não era informação, mas afirmação, disse ele. Descobri quão afeiçoado ou talvez viciado eu estava em pequenas doses diárias de garantias de que outras pessoas me curtiam e me seguiam. Aí eu lembro da palestra da Hendrika de ontem, né? Falando sobre o valor. De nós extrairmos o nosso valor dos outros. E não olharmos o valor que nós temos em Cristo. Né? Então, nós ficamos esperando a validação. Né? Esse é um problema. Você imagina que isso é um problema para a gente velha que nem nós. Agora, você imagina o problema que isso é para uma menina de 13 anos. Depender da aprovação de alguém que ela nem conhece. De números, na verdade, né? Porque ela quer saber quantas curtidas tem a foto. Ela fica dependente da carência, ela fica carente da dependência de números. Outro problema que nós vivenciamos é a insatisfação que as redes sociais podem nos causar. Um dia eu conversei com uma mãe, minha esposa de pastor, amiga minha, que me procurou e disse: Simone, eu tô muito mal. Eu tô achando que eu tô entrando em depressão mesmo. Eu preciso de ajuda. E ela começou a me contar que ela achava que ela estava viciada em redes sociais e que ela estava se alimentando muito de mães que faziam homeschooling e que tinham currículos maravilhosos, livros maravilhosos, brinquedos maravilhosos, tempo maravilhoso de estudo com as crianças. E elas postavam isso. E nada contra quem é mãe homeschooler e posta, tá, gente? Posta mesmo, tem muita gente sendo abençoada por isso. O problema é o coração dela. Então, ela disse... Eu começava a olhar aquilo, e aquela pessoa, especificamente que ela seguia, tinha uma condição muito superior à dela, econômica. E ela olhava aquilo e ela pensava, eu nunca vou conseguir educar meus filhos em casa.
Eu não consigo comprar esse livro, eu não consigo comprar esse jogo, eu não consigo comprar esse flashcard, eu não consigo comprar isso. Eu não tenho empregada para me ajudar em casa, eu faço tudo sozinha. A minha casa é pequena, não tem playground, não tem piscina, é muito calor aqui. E ela começou a entrar numa espiral de se depreciar e de achar que ela jamais conseguiria. E a primeira coisa que eu disse para ela, eu lembro que era um dia que eu estava correndo, provavelmente viajando, e eu disse a ela, amiga, exclui teu Instagram um mês. Exclui, para de olhar para os outros. Vê o que Deus está te dando hoje e vê o que você pode fazer hoje com o que você tem. E passou a história. Né? A gente conversou um pouquinho. E meses depois ela escreveu para mim, ela disse, Simone, foi um remédio de Deus na minha vida. Porque eu estava invejando, cobiçando a vida de outras mulheres, da minha faixa etária, né? do meu grupo de interesse. Eu estava invejando a vida que elas tinham. Né? Então, a gente vai precisar tomar cuidado com isso. Porque é tudo muito belo, é tudo muito perfeito, é tudo muito caro, é tudo muito lindo. Né? Como eu falei ontem, você não posta as coisas ruins. Você não posta quando você vai comer um pastel de feira. Estou aqui na feira. Você vai quando você vai no Coco Bambu, né, gente? Vamos combinar, né? Você posta quando você vai no Coco Bambu. Normal, normal. Mas a gente precisa ter cuidado com o nosso coração, né? Então, a gente não pode comparar, não apenas a beleza das outras pessoas, né? Mas ela é tão linda, né? Ela é tão... Eu sempre digo, gente, não existe mulher feia, existe mulher pobre. Por quê? Vamos falar de mim. Eu sou rechonchudinha. Se eu for comprar uma roupa que eu posso pagar, eu fico parecendo bujão de gás vestido. É tudo igual de cima e embaixo. Mas se você pagar uma roupa cara, tu fica até magra. É incrível. É sério. Não existe roupa barata para gorda que fique bem gorda. Não existe, esquece. Não existe. Isso é fato. Isso é verdade. Então você começa a invejar o corpo da outra, porque você só tem dinheiro para comprar roupa mais em conta. Então, para isso, eu preciso emagrecer. Então, eu invejo o corpo dela. Né? Aí você vai ficando velha, né, Priscila? Os dilemas da maturidade, a boquinha vai ficando assim, ó, murcha e engilhada. Quando você está parada, sem sorrir, é por isso que eu sorrio muito. Isso aqui, cara, é melhor estar sempre assim. Mas quando você vai olhar mulheres da sua idade no Instagram, tem solução. Eu tô ficando careca por causa da menopausa, né? Aí eu fui num dermatologista. E aí ele disse, não, tem um tratamento de ponta e tal, ele é R$1.000 e tantos por mês. Aí eu falei, tá bom. Aí descobri que existe spray da cor do meu cabelo que tapa a careca. Problema resolvido, né? Mas a vida vai fazendo isso com a gente, né? A gente vai ficando velho, a gente vai se acabando, né? Vai voltando ao pó, né? E o Instagram entrou nisso para nos oferecer soluções. Tem solução para tudo, para tua barriga, para o teu peito, para o teu cabelo, para o teu nariz, para tua boca, para tua bochecha. Tem solução para tudo. E a gente passa a invejar. É óbvio, eu não vou invejar uma mulher de 20 anos, não posso. Mas aí eu vou invejar uma de 54 como eu, toda em cima, toda inteira. E aí eu vou me comparar com ela e vou falar, cobiça, inveja. Né? Então, isso é fato, essas coisas estão acontecendo conosco sem que a gente nem veja. E aí nós vamos precisar, às vezes, tomar decisões intencionais. A gente vai precisar pensar em coisas práticas, né? E uma das coisas que eu tenho me policiado, ou tentado me policiar e ajudado quem está à minha volta a se policiar, é no uso passivo do celular. O que é o uso passivo do celular? Você não foi ali para fazer nada. Se tivesse uma câmera escondida, nessa última semana, na minha casa, na de Paulinha, de Priscila e de Rose, vocês iam dizer, elas não podem falar sobre esse assunto, elas são viciadas em celular. Porque a gente passou a semana inteira assim, não foi? Foto da camisa, foto do banner, tem que pagar o banner, volta com o dinheiro do banner, tem que comprar mais coxinha, tem que comprar pão, tem que comprar... O dia inteiro ali.
a gente estava trabalhando. Mas disso, para ser passivo, é assim. Então, a gente tem que ter cuidado. Porque quando a gente está passivo na internet, a gente está deslizando, né, os dedos, sem categorizar o que eu estou vendo. O que eu quero? Eu preciso de uma receita de... Eita, ferro. Preciso de um pano aqui. Ó. Derrubei a água. Eu preciso de uma receita, sei lá do quê. E aí você já achou a receita, mas você continua passando, você vai ter receita até 2050 passando para você. Não para, não acaba. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é pensar como eu posso não ser passiva, não ser alimentada, mas buscar alimento ali, né? Então, eu quero saber de um tema novo, eu quero ler um livro novo, eu quero buscar uma pregação específica, ou eu quero estudar alguma coisa específica. Misericórdia, a gente pede a igreja dos outros emprestada e ainda estraga o púlpito. Da última vez que meu marido pregou aqui, ele quebrou um vaso. Essa família é um perigo. O bichinho foi entrar para pregar, na hora do culto, maior silêncio, o piano tocando, ele entrou e... Então, a gente precisa começar a tentar categorizar as coisas que a gente vê. E pensar, será que o que eu estou vendo... Vamos lá, tem algumas categorias que eu vou dizer para vocês aí. Será que o que eu estou vendo são coisas pecaminosas? Será que são coisas que são relevantes para a minha fé? Será que são coisas que são relevantes para a minha profissão ou para a realização do meu chamado? Ou será que elas são irrelevantes, esdrúxulas, pura perda de tempo, se são perigosas ou se são dúbias? Uma das coisas que eu fiquei muito chocada é de ver tantas pessoas divulgando tantos vídeos dos reféns de Israel que o Hamas levou. Por quê? Por que a gente tem prazer de ver essas coisas? Né? Isso é a desvalorização do ser humano, é fazer com que o ser humano seja um nada, e a gente está acostumando os nossos olhos a isso. Né? Então, a autocrítica na nossa era, na era digital, é uma disciplina necessária, né? E é também um ato de coragem. Né? Eu vou me disciplinar, eu não vou deixar a internet me carregar. E é por isso que nós devemos limitar o alcance do celular na vida da gente. E aí eu queria falar um pouquinho para as mães. Você que é mãe de filhos pequenos. Será que você tem sido exemplo? Será que o seu modo de usar o seu celular é o modo que você quer que os seus filhos usem o celular? Será que você tem oscilado aí entre a eficiência útil, que é útil, e os hábitos sem sentido do seu smartphone? Será que essas duas coisas estão juntas? Ou você tem escolhido apenas aquelas coisas que são úteis? Né? Os nossos celulares, eles têm a capacidade de oferecer muito conteúdo que é divertido, que é emocionante, que não tem nada de perigoso, não tem nada de ruim. Mas será que a gente tem deixado os nossos filhos falando sozinhos? Porque a gente está vendo emocionado o encontro de outra mãe com outra criança? Então, em vez de você se emocionar com a sua criança, você está chorando com um vídeo de uma mãe com uma criança? Será que você tem deixado de ouvir as histórias dele? Você tem deixado de conversar com ele? Será que você tem sentido que o teu filho está te atrapalhando quando você está bem no meio da tua série de Netflix? Ou quando você está bem no meio do fim de uma piada engraçadíssima ou de uma notícia de política, se tu é tiozão, né, ou tiazona do Zap, como eu? Será que você fica com raiva quando você é interrompida? Será que você tem trocado o caos da tua manhã em casa com a criançada, né, por um refúgio escondido onde você possa simplesmente parar um pouquinho,
respirar e olhar o Instagram ou olhar o Twitter. Então, a gente vai precisar pensar sobre isso, né? Se a gente tem gasto mais tempo vivendo a vida de outras pessoas. Eu acho engraçado quando as pessoas viajam, né? Eu fico observando. A pessoa viajou, foi para Paris. Mas ela não está feliz de estar em Paris, sabe por quê? Porque ela está no celular vendo quem está no Mulheres Piedosas. Vendo os vídeos do Mulheres Piedosas. Minha filha, tu está em Paris. Vai olhar para Paris. Mas aí a gente fica se divertindo com a vida dos outros, que está em outro lugar que talvez eu quisesse estar, mas eu estou vivendo aqui agora. Né? Eu ouvi esses dias do André Costa uma frase muito interessante, né? Que o único tempo que a gente tem para a gente agir de forma propositiva e intencional para o bem dos nossos filhos e da nossa família, para viver uma vida produtiva no Evangelho, é o hoje, é o agora. Porque o ontem já foi, o amanhã pode nunca chegar. A gente só tem ação sobre o agora. Então, é agora que a gente vai precisar mudar essas coisas. É agora que a gente vai precisar aproveitar a viagem que a gente foi. Né? Vamos aproveitar aqui. Eu não tenho por que estar em outro lugar acompanhando em tempo real a vida de outra pessoa, que está fazendo outra coisa, se eu estou fazendo alguma também. Isso é loucura. É como aquele pessoal que vai assistir a entrega do Oscar. Se você observar, é tão engraçado. Aquele tapete vermelho, né, as estrelas vão passando, e aqui uma multidão de gente para ver os seus astros de Hollywood. E aí, quando ele desce do carro, ela vem com o celular filmando ele passando. Eu falei, minha filha, para olhar pela tela, tu ficava em casa, linda, no ar-condicionado, comendo pipoca. Mas não, ela está ali, em vez de olhar de verdade, né? Para ver se a pessoa é de verdade. Não, ela fica olhando para a pessoa através do celular, a pessoa passando. Né? Então, é muita coisa que a gente vai precisar pensar, né? É muita coisa que a gente vai precisar avaliar à luz do cristianismo. Será que os meus hábitos no celular me movem em direção a Deus ou para mais longe dele? Será que os meus hábitos de celular edificam a mim e aos outros? Ou nada tem construído de valor duradouro? Será que os meus hábitos de celular expõem a minha liberdade em Cristo ou a minha escravidão à tecnologia? Porque se nós somos livres em Cristo, nós somos livres também para dizer, agora eu não vou usar. Agora eu vou guardar. Agora eu vou deixar de lado. Eu ri muito uma vez que a Hendrika fez uma live comigo e ela estava dizendo uma das maneiras que ela usa de não se deixar distrair pelo celular. Ela não carrega à noite e bota para carregar de manhã, numa tomada, longe de onde ela está e que não tenha nenhuma cadeira, nenhum banco por perto. Então, quando ela precisa ela responder alguma coisa, ela vai em pé mesmo, responde, deixa carregando e vai-se embora. Né? Mulher sábia. Né? Por quê? Porque se tiver perto de um sofazinho confortável, hein, uma almofadinha ali, tu já deita, bota as pernas para cima e perdeu 1h30. Né? E tudo na nossa vida precisa de limite. Tudo. Tudo. Foi o que a Larissa falou na primeira palestra dela, né? A comida, ela é boa, ela não é boa ou ruim em si. Mas quando a gente vai comer alguma coisa, a gente precisa ter limite. Tudo na vida tem limite. A gente precisa de limite para tudo. Por que não nessa área? Eu acho que o crente pensa assim, eu não posso extravasar em outras áreas, né? Mas nessa aqui tudo bem. A gente se sente confortável para extravasar, né? Para fazer só o que a gente quer e para levar as coisas do jeito que a gente quer na área digital. E aí, como é que nós podemos escapar desses excessos, né? E mostrar a glória de Deus através do uso santo dos dispositivos móveis? Primeiro, você precisa estar... Eu vou traçar 3 pontos. Primeiro, você precisa estar ciente do problema. Se você não estiver ciente do problema, você não está combatendo um problema. Depois, aprender a desfrutar a nossa vida presente sem o impulso incontrolável de saber da vida dos outros, né? De ver o que está acontecendo com a vida dos outros. Em terceiro lugar, precisamos ter cuidado com tudo que a gente posta, com tudo que a gente curte e com tudo que a gente consome.
essa é uma maneira também da gente glorificar a Deus. Então, em primeiro lugar, esteja ciente de que somos alvos de megacorporações digitais. Nós não podemos ser ingênuos a esse respeito, né? O nosso tempo de atenção é monetizado. O tempo de atenção que eu dou a alguma coisa é dinheiro que as corporações estão ganhando. Cada curtida que você dá no Instagram, você torna os donos do Instagram mais ricos, porque faz a roda girar, né? Ele chama, o autor do livro A Fábrica de Mentiras Digitais chama isso de roda de hamsters, que ele vai lá e oferece pequenas dosezinhas de dopamina para você continuar girando a roda, que é a engrenagem da venda de todos os produtos que são tecnológicos, né? E a gente está nessa roda de hamster. A gente não consegue sair dela, né? Tem um empreendedor chamado Seth Godin que declarou o seguinte: a mídia social não foi inventada para te tornar melhor. Ela foi inventada para que você dê dinheiro às empresas. Por meio dela, você se torna um empregado da empresa. Você é o produto que vendem. Isso não interessa se você vende ou não vende coisa. Eu não estou falando aqui para gente que ganha dinheiro com a internet, não. Eu estou falando de gente normal. Estou falando de gente que é empreendedor, que vende bijuteria, que vende... Não, estou falando de pessoas normais, que só usam, né? E eles o colocam em uma pequena roda de hamster e jogam petiscos de vez em quando, né? As grandes empresas de mídia social passaram do ponto de ser bens públicos profundamente importantes e úteis para que criaram grande valor para se tornarem empresas públicas pressionadas para fazer o preço das ações subir. Então, é negócio. Não é para facilitar a nossa vida. Isso não existe. Em segundo lugar, precisamos aprender a desfrutar a nossa vida presente. Sabe o que tem acontecido em muitos shows de música? Os artistas agora estão pedindo, gente, guarda o celular, para de filmar, vamos cantar comigo. Que coisa, né? Para de filmar, guarda o celular, vamos aproveitar o momento que a gente está aqui junto. A gente precisa aprender a aproveitar as boas dádivas que Deus nos deu. Então, crie rotinas. Que tal a gente criar rotinas na nossa família para ter momentos sem celular? Né? Eu gosto muito quando o André Costa fala sobre isso, sobre você criar tradições familiares. Né? Aí ele conta que lá na família dele, eles têm uma tradição familiar anual, uma tradição familiar mensal e uma tradição familiar semanal. A tradição mensal deles é a caminhada da lua cheia. Então, toda a lua cheia, a família sai para passear sem celular, ninguém com celular, e sai todo mundo para caminhar, é ele, a mulher e os 6 filhos, para conversar, só bater papo. Né? Então, que legal a gente criar tradições assim. Quem sabe a gente não cria uma macarronada sem celular às quintas-feiras, sei lá, alguma coisa em família. Pensar nisso, como é que a gente pode não deixar o celular ser onipresente na nossa vida? Como que a gente pode fazer isso? Em terceiro lugar, tenha cuidado com aquilo que você posta e com aquilo que você curte e consome. Sabe por quê? Nós somos parecidos com aquilo que nós curtimos. Você quer ver uma mulher de pastor pirar? É quando você vê uma foto na internet provocadora, indecente, e uma moça da sua igreja foi lá e curtiu a foto. Ou então disse, tá linda, nua e linda. A palavra de Deus fala que serão condenados não só aqueles que fazem, mas aqueles que aprovam. Os que fazem. Né? Então, uma curtida é uma validação. Então, presta atenção no que você está curtindo. Presta atenção no que você está comentando. Não estou dizendo para você ser uma louca da internet, falar, amiga, tira essa foto. Você está nua. Não precisa. Mas você também não precisa corroborar. Né? Então, cuidado.
né? Filtre aquilo que você está vendo, filtre aquilo que você está compartilhando. Será que aquilo que nós temos compartilhado é compatível com a glória de Deus? É compatível com a pureza que nos é requerida? É compatível com olhos puros? Será que aquilo que a gente compartilha tem edificado a vida de outras pessoas? Ou será que a gente tem consumido inutilidade e compartilhado inutilidade? Ainda está fazendo os outros perderem tempo. Ai, gente, posso confessar um negócio? Não manda vídeo para mim, não. De vez em quando minha irmã manda no Instagram para mim assim: irmã, dá uma olhadinha nesse vídeo e vê o que a senhora acha. 1h30 de vídeo. Eu falo: amiga, não vai dar. Porque ela já sabe que é um vídeo ruim. Ela já sabe que é um problema. Né? Mas ela quer que eu diga que é um problema. Mas ela já sabe que é um problema. Né? Então, muitas vezes, a gente passa para os outros, a gente fica enchendo os outros de coisas na sua caixinha, no seu direct. Leseira. Nada que edifica, nada que vá tornar a pessoa melhor. E muitas vezes a gente está ajudando a conduzir os outros para a imoralidade, para a imodéstia, para o consumismo, para a inveja, para a cobiça, através daquilo que a gente está curtindo e repostando ou postando. Então, nós temos responsabilidade diante de Deus sobre aquilo que nós estamos compartilhando. E agora eu queria dar alguns conselhos práticos para vocês, né, que podem ajudar. É só conselho, tá, gente? Não é para fazer. Avalie se para você isso vai ajudar, vai ser bom. Primeiro, desliga todas as notificações que não são essenciais, porque notificação é uma coisa que foi dada para dar ciricutico no coração. Não é verdade? Subiu notificação. Semana passada eu fui falar na igreja do pastor Ronaldo e da Rendrica para as mulheres de lá, e aí eu falei sobre esse tema, e aí teve sorteio de livro, e a Rendrica disse: eu vou sortear um livro agora para aquela mulher que tem mais notificações não abertas no WhatsApp. Aí eu olhei a minha, não tinha nenhuma. Tinha sido tudo lida. E aí foi uma graça, gente, a gente riu muito. Pois tinha uma lá de 400 e tantas notificações. Ou ela é craque, ou ela recebe muita coisa de gente que ela não quer ler, né? Mas as notificações fazem com que a gente fique ansioso. Então, tira a notificação. Esconde o aplicativo. Tira o aplicativo. Se esse é um problema para você, coloca o aplicativo só para você entrar quando você quiser entrar, né? Que não esteja ali à tua vista. Exclua aqueles aplicativos que você já percebeu que consomem muito seu tempo. Ou o joguinho, ou a rede social, ou sei lá o quê, que toma muito teu tempo. Durante a noite, mantenha o seu telefone fora do quarto. Isso aqui eu ainda não consegui implementar, eu estou tentando. Mas é bom. Compra um despertador de verdade, não fica necessitando de um despertador virtual, porque a hora que você, ao mesmo tempo que você acorda, você já recebe todas as notificações daquilo que você precisa fazer durante o dia. Então, use um despertador de verdade. Proteja suas disciplinas matinais e seus padrões de sono noturnos usando... Eita, ferro. Fechei aqui, peraí. Se tivesse com papel, não tinha acontecido isso, né? Tá vendo? Essa dependência aqui, ó. Então, proteja as suas disciplinas matinais. Se você precisar, use aplicativos autorrestritivos, mas não diga que não quer que ele te restrinja quando ele perguntar se ele quer que ele te restrinja. Reconheça que boa parte daquilo que você responde rapidamente pode esperar. Responda em um momento posterior que seja mais conveniente. Esse é outro problema. Eu tenho dito que nós estamos nos tornando escravas da ociosidade alheia. Por quê? Porque a pessoa não tem nada para fazer hoje, está de boa.
E aí fica te mandando um monte de coisa enquanto tu tá enlouquecida na faxina, fazendo comida, e toda hora... É aquela tia que já criou todos os filhos, que não faz nada da vida, e que tá só te mandando meme na internet. Aí tu tá lá limpando o quarto, tu corre na cozinha para ver o que é. É a tia. E a tia quer resposta, né? E tem que ser logo. Então, o que precisa de uma resposta realmente rápida? O que não precisa, deixa para depois. Mesmo que você precise ler e-mails em seu celular, use momentos estratégicos do dia para responder, né? Escolha momentos em que você vai fazer isso. Essa dica 9 aqui é boa. Não fui eu que dei não, tá? É do livro. Convide seu cônjuge, seus amigos e familiares para comentarem acerca dos seus hábitos no celular. Demanda coragem. Mas é uma boa pergunta. Como você acha que eu tenho usado o meu celular? Para o teu marido, para os seus pais, para os seus irmãos? Você acha que eu tenho usado demais? Segundo o autor do livro, mais de 70% dos cristãos que responderam à pesquisa dele disseram que ninguém mais sabia quanto tempo online ele gastava por dia. 70% das pessoas diziam: quem controla isso sou eu e ninguém sabe quanto tempo eu passo. Outro conselho: ao fazer as refeições com seus familiares ou amigos, deixe o seu telefone fora do campo de visão, para você não ser tentado a deixar o seu amigo no vácuo por alguns segundos. Então, tira o celular da mesa. Mesma coisa quando você for passar tempo com a sua família, com os seus amigos, ou quando você estiver na igreja, falamos disso ontem, né? Deixe o seu celular numa gaveta, no carro, ou simplesmente desligue. Em momentos estratégicos da vida, desintoxique digitalmente sua vida e recalibre suas prioridades. Afaste-se das mídias sociais como paradas pensadas, do tipo, sei lá, todas as manhãs. A partir de agora, eu só vou olhar a rede social. Preciso usar o WhatsApp, preciso porque eu tenho paciente para responder, eu tenho marido para responder, beleza. Mas Instagram, Twitter, outras coisas que não são de comunicação imediatas assim, né? Se guarda as manhãs. Ou os sábados. Não, aos sábados vai ser dia celular free. Ninguém mexe no celular em casa. Ou domingo, gente. Domingo é uma boa ideia. É claro que domingo a gente não tem nem tempo, né? Eu acho a coisa mais linda do mundo, meu WhatsApp. Tenho o maior orgulho dele. Porque domingo, eu nunca recebo mensagem. Eu falo, meus amigos estão tudo na igreja. Coisa linda. Domingo ninguém fala comigo. Isso é uma bênção, né? Então, escolha. O que eu posso fazer para provar para mim mesmo que eu que mando nessa jossa, não é ela que manda em mim? Vou escolher algumas paradinhas, né? Eu gosto muito de uma frase do Richard Baxter. Ele está falando sobre pureza, tá? Mas a ilustração é incrível. E ele fala sobre pureza, sobre a maneira como você deve se vestir, deve ser tão cuidadosa que você deve pensar que você é uma pessoa que precisa atravessar um salão grande desse, carregando uma vela na mão e o chão está coberto de pólvora. O cuidado que você deve ter, né? Devemos caminhar como portadores de vela em meio a um chão de pólvora. Isso ele fala em relação à modéstia. Mas você pode transferir isso também para o uso das mídias sociais. Caminhe nesse terreno como se você portasse uma vela e atravessasse um campo de pólvora. E por que é tão importante esse controle? Porque nós precisamos da tecnologia. Ela não vai embora da nossa vida mais. A gente vai precisar aprender a conviver com ela. O autor do livro ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim, blasfemar da tecnologia é tão idólatra quanto cultuá-la, quanto adorá-la. Você não pode dizer, eu não quero, eu não vou ter, eu vou jogar fora, eu não preciso dela. E você também não pode idolatrá-la. A solução
é desfrutarmos o celular de maneira sábia. E eu quero terminar essa palestra lendo para vocês a conversa que o autor do livro 12 Maneiras Como Seu Celular Tem Transformado Você, a entrevista que ele fez com o John Piper e a conversa que eles tiveram sobre esse assunto. E John Piper diz assim, perto do final da pesquisa deste livro, eu perguntei a John Piper como ele usa a tecnologia no cumprimento do propósito e da vocação de sua vida. E ele foi rápido em despejar sobre mim todas as maneiras como seus aplicativos e softwares da Bíblia têm alimentado a sua alma ao longo dos anos. Ao final, ele olhou para o seu notebook, o seu iPad, o seu iPhone, todos posicionados sobre a mesa e disse: eu quase choro de emoção de tão preciosos que eles são para mim. Sim, são ferramentas brilhantes, feitas principalmente por homens e mulheres que não são submissos a Deus, ele reiterou. E também são ferramentas que podem dar abertura a milhares de tentações convenientes. Mas se usadas com cuidado e disciplina, as ferramentas digitais são, nas palavras de Piper, um baú de tesouros para a glória de Deus. Então, a ideia não é jogar tudo fora. A ideia é que as nossas redes sociais, que as nossas mídias, que tudo que a gente use seja para o engrandecimento de Deus. Então, nós vamos precisar prestar contas ao Senhor da maneira como nós utilizamos. Essa luta deve ser uma luta intencional nossa. Essa luta deve ser uma luta para a qual nós nos lançamos. Nós precisamos tomar as rédeas da nossa vida digital e não ela nos controlar. E eu vou terminar com Randy Alcorn dizendo que nós nos tornamos parecidos com aquilo em que nós meditamos. Coisas que nós vemos muito e que têm enchido muito a nossa mente e o nosso coração, vão moldar quem nós somos. Ele diz assim, todos nós meditamos e todos nós somos moldados pelo objeto da nossa meditação. Nós extraímos nossas atitudes e comportamentos desse objeto de meditação. A gente vive por meio dele. Essa semana, eu serei moldado por seriados de comédia, por novelas ou jornais, ou serei moldado por Isaías, Lucas, A.W. Tozer, Charles Spurgeon. Depende de como eu escolher passar o meu tempo. Então, que o Senhor nos ajude nesse grande dilema que nós temos de viver para a glória dele em meio a tantos outros deuses clamando pela nossa atenção e pela nossa adoração. Vamos orar. Pai Santo, tenha misericórdia de nós, ó Deus. Nos ajuda a sermos críticos com relação a nós mesmos. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter olhos para ver como nós estamos encaminhando a nossa vida. Nos ajuda, Senhor Deus, a ter tempo para ser moldados por homens e mulheres santos que amam a Tua palavra e não pela última estrela da TV ou pelo último cantor de rock. Que a gente não se interesse tanto pela vida deles como a gente se interessa pela Tua palavra. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia dos nossos jovens, ó Deus. Salva os nossos filhos, os nossos netos, de serem escravizados, ó Deus, e de consumirem todo tipo de porcaria na internet. Tem misericórdia deles. Nos ajuda a sermos mães, avós, tias, responsáveis, que ajudem e não atrapalhem as mães que estão tentando manter os seus filhos longe de telas. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Teu povo, Senhor. Nos ajuda a fazer tudo, inclusive o uso da tecnologia para a glória, para a promoção do Teu reino nessa terra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém.